Muito bom dia, preciosos e amados irmãos. Como fico feliz, regozijante em saber que vós tendes recebido de coração a palavra de Deus em vossas vidas. E permaneçam assim, mantendo esta chama acesa da confiança em Deus e da segurança que a sua palavra produz. Bem, nós falamos um pouquinho sobre a questão do liberalismo, né? Que o crente não tem que fazer nada, tudo é lícito, ele já foi salvo e pronto. Mas é um perigo do abuso da graça. E agora nós queremos chamar a atenção para o oposto a isto. É chamado de legalismo, ou querer ser salvo pelas suas próprias obras. O legalismo é tão maléfico quanto o legalismo, o liberalismo. Enquanto o evangelho dos liberalistas dizem que nós não temos que nos submeter a nenhuma ordem, Cristo nos salvou e agora nada é imputado mais, o legalismo já age pelo outro lado. Enquanto o Evangelho nos move para a obediência, pelo fato de já termos sido aceitos por Deus. A grande diferença, agora, você vai perceber, o Evangelho nos move para a obediência pelo fato de já termos sido aceitos por Deus. Deus me aceitou, então pronto, acabou. Então agora eu posso, como se diz, deitar e rolar, pintar o 7. Aí já é o liberalismo. Você ainda não foi aceito por Deus, porque quando você tem consciência de que Deus te aceitou, este evangelho, essa própria aceitação de Deus, muda você, te move para a obediência, pelo fato de que você tem convicção e o amor de Deus encheu o seu coração por você ter sido aceito por Deus. Agora, o legalismo diz que devemos obedecer para que sejamos aceitos. Aí viu a grande diferença? O Evangelho nos leva, nos move para a obediência pelo fato de já termos sido aceitos pela graça. Venha como está. Então você aceitou. Agora, o legalismo é o contrário. Ele acha, os legalistas, que nós devemos obedecer para que sejamos aceitos. Viu como é um fio de navalha? E priva as pessoas da liberdade que o Espírito lhe dá. Não a liberdade de pecar, porque Cristo nos libertou da vontade de pecar. Nós não queremos pecar para provar a graça de Deus. Agora então, o legalismo diz que tudo depende de nós. Se nós não formos aquilo que eles acham que tem que ser, no espírito legalista, nós estamos perdidos. E não é a graça que salva aí nesse ponto, então. Aí é o seu comportamento que te salva. Não, o seu bom comportamento é porque você é salvo. Você está compreendendo? Não é para você ser salvo, é porque você é salvo e tem prazer. É como uma pessoa educada.
ele tem prazer em ser educado. Ele não quer saber se o próximo é sem educação. Ele vai permanecer porque o seu interior foi mudado, então agora ele tem a educação cristã. Não é porque o outro lá é de uma forma, ele vai querer ser porque ele é. Não, ele tem sua vida própria, vida em si mesmo. Vamos tomar aqui Carta aos Colossenses, capítulo 2, a partir do verso 4, para você entender um pouquinho o que é esse legalismo. Digo isto, verso 4, digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Pois ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me vendo a vossa ordem e firmeza, ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Portanto, assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele. Primeiro você recebe o Espírito Santo para depois fazer as obras do Espírito Santo. Não querer fazer as obras para receber o Espírito Santo. É depois que você recebe o Espírito Santo. Jesus disse aos seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder de Deus, até que o Espírito Santo venha até vós. Então aí vocês poderão sair para pregar, porque vocês encontrarão dificuldades, e sem ele vocês não conseguirão. Estão vendo? Assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele. Arraigados e edificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinado, crescendo em ação de graças. Então é uma vida contínua de crescimento. É fé, mais fé, de glória em glória. E assim nós vamos crescendo neste conhecimento e nesta graça. Ao verso 8, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque existem muitos evangelhos, mas existe o evangelho e existem muitos evangelhos. Existem evangelhos segundo rudimentos do mundo, segundo rudimentos da denominação tal, mas tem o evangelho de Cristo. Então por isso é que há essa balbúrdia, essa mistura, porque são quantos evangelhos? Mas entre tudo isto existe o evangelho. Bem-aventurado, felizes são aqueles que entre tantas coisas conseguem ver, enxergar o evangelho puro de Jesus Cristo. Não é legalista, não é liberalista. Olha que maravilha! Porque os homens querem vos prender. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas. Aí você fala, mas então o liberalismo, você se torna prisioneiro do liberalismo. Você não consegue obedecer a Cristo. Você não tem ordem nem conduta de cristão. Porque você vai entrar naquilo que o liberalista diz. Você não tem que fazer mais nada, Cristo já fez tudo por você. Ele já morreu, ele já te salvou. Você pode fazer uma ampliação aí, o filho não tem que fazer nada. O pai que dá a roupa, dá a comida, enquanto ele é uma criança, um adolescente, mas ele ficou adulto. Que tipo de homem será aquele? Que tipo de mulher será aquela? Então, receba, por isso ele tem o Espírito Santo, para estarmos arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças, e que ninguém vos faça presa sua. Porque se fizer presa de qualquer sistema,
você não está mais no Evangelho de Cristo. Você está no Evangelho de algum homem aí, de algum líder. Agora, mais um pouquinho aqui na carta aos Colossenses, capítulo 2. Agora vamos lá para o verso 18. Ninguém vos prive do prêmio alegando humildade ou culto aos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal. Compreendeu? São humildades que, na verdade, interiormente não existem. Ninguém vos prive de usufruir das bênçãos de Deus, daquilo que Deus deu para os seus filhos usufruírem com ação de graça, na alimentação. Um exemplo que eu estou dando. Então as pessoas são privadas, não coma isso, não coma aquilo, não coma isso, não coma aquilo. Para quê? Não faça isso, não faça aquilo, não faça... O cristão sabe aquilo que entristece o Espírito Santo. E se ele fizer algo que entristece o Espírito Santo, ele renuncia àquilo. Automaticamente, aquilo dói no seu coração. O importante é você receber Cristo em você, a esperança da glória. Ninguém vos prive do prêmio alegando humildade ou culto aos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal. E não se mantendo unido à cabeça, do qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo com o aumento concedido por Deus. Se estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos sujeitais ainda a ordenanças como se vivesseis no mundo? O legalismo quer que você viva assim, sem a liberdade do Espírito. Como não toques, não proves, não manuseis, não ouça, não vá, não tome conhecimento. O conhecimento te afasta de Deus. Onde acharam isso? A faculdade te afasta de Deus? Não, não é a faculdade que afasta de Deus. Não é o conhecimento que te afasta de Deus. Sem conhecimento o povo perece. É isso, busque conhecer a palavra. Como não toques, não proves, não manuseis. Todas estas coisas estão fadadas ao desaparecimento pelo uso, porque são baseadas em preceitos e ensinamentos dos homens. Essas falsas doutrinas de imposição, todas estas coisas estão fadadas ao desaparecimento pelo uso, porque são baseadas em preceitos e ensinamentos dos homens. E tem uma coisa, hein? Tem, na verdade, aparência de sabedoria, em culto voluntário, humildade fingida e severidade para com o corpo, mas não tem valor algum contra a satisfação da carne. É o que está acontecendo aí. O espírito de adultério acampando dentro dessas igrejas. Por quê? Você os vê, parece que são sábios, são humildes, mas é a humildade fingida, mas tem uma severidade na presença dos outros, para com os outros. Você viveu isso, você sabe. Severidade para com o corpo, mas isso não tem valor algum contra a satisfação da carne. Eles vão satisfazer os desejos da carne e jogar o peso nos outros. Mas tome cuidado, esses dois lados. Você tem que ter o Espírito Santo na sua vida para te manter puro e não se privar da graça de Deus. Hebreus 12, no verso 14 a seguir. Segui a paz com todos e a santificação, pois sem a santificação ninguém verá o Senhor. A santificação não é o legalismo. A santificação é o aconchego que o Espírito Santo, é a mudança que o Espírito Santo faz na sua vida. Então, quem é santo, santifica-se mais ainda.
Quem é puro, seja puro ainda mais. E quem é imundo, seja mais imundo. A hora as coisas acontecem e a imundície aparece. Verso 15. Tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Então, meus amados e preciosos irmãos, devemos buscar de Deus esta sabedoria. Não queremos viver uma vida de libertinagem através desse sistema que diz que Deus só quer o coração e mais nada. Então vai aprontar, vai adulterar, vai mentir, vai roubar, vai enganar, vai trapacear, mas a graça me salva. E o outro lado, você tem que fazer isso, senão você não é salvo. Não, o salvo não faz porque ele é salvo. Ele não mente porque ele é salvo. Ele não adultera porque ele é salvo. Ele não mente porque ele é salvo. Não para ser salvo. Que Deus abençoe a vocês todos. Espero que isso tenha ajudado a sua compreensão desses dois lados aí. Um te puxa para um lado e para o outro, mas fique com a palavra pura, inadulterada, e Deus te guiará em toda a verdade. O Espírito Santo em você, levando você a ser aquilo que você precisa de ser. Em nome de Jesus Cristo, Deus vos dê saúde no corpo, na alma e no espírito, satisfação em ser cristão. Amém.